faladeiras e começamos mais um desses episódios que eu amo, porque eu amo as quartas-feiras. Quarta-feira é dia de receber gente especial e aqui só vem mulher que tem história pra contar. E essa tem, hein? Essa tem história. E ela tem tanta história, gente, que eu demorei quase 2 anos pra conseguir trazer ela nesse podcast. Porque desde o primeiro episódio tem que trazer a Pamela, tem que trazer a Pamela. E hoje deu certo, eu tô muito feliz. Então, Pamela, seja bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez, é um momento juntas, né? Mais uma história juntas que nós iremos construir aqui. Com certeza. Eu tô muito feliz de estar aqui, porque eu também queria muito estar esse momento aqui com você, né? Pela sua história e pela minha. E a nossa junto. Gente, aqui tem história, hein? E a gente vai tentar resumir pra vocês, porque tem história. História de livro, inclusive. Já até sugeri, né? Sim, sim. História de livro. Gente, vamos começar pelo começo. Vocês estão chegando agora, vocês começaram, se inscrevem, estão inscritos nesse canal, se inscreveram agora nesse canal, começaram a conhecer esse trabalho de repente por causa da Pamela. A Pamela e eu, nós temos uma longa história juntas. E aí, conforme ela vai contar a história dela aqui pra vocês, vocês vão entender como que tudo começou. Mas hoje, quem é a Pamela? Hoje. Meu nome é Pamela Vou deixar aqui, apesar que a sua voz nem precisaria tanto de microfone, mas vamos lá, Pamela. Bom, meu nome é Pamela Ferreira, uma mulher empreendedora. O sangue empreendedor já é desde criança, então isso aí a gente vai descobrir depois que o tempo passa. Sim, com certeza. E eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz. Nada como a maturidade pra gente descobrir quem a gente é. E é muito bom ter esse autoconhecimento, buscar saber quem a gente é. Isso. Pra poder seguir com mais segurança, com mais firmeza e confiança. E nós falamos de delícias. Pamela é uma mulher que traz delícias pra nós, né, Pamela? Sim, sim. Pamela, aí tem o Sobrado Gourmet, pra quem não conhece, já começa a seguir aí Sobrado Gourmet. E por falar em delícias, ela ainda é parceira, porque hoje, além dela vir aqui, gente, até não posso esquecer. Ela veio aqui e ainda trouxe o bolo de uma parceira, ó, bolos da Val. É do que esse bolo aqui, Pamela? É bolo de limão com bolo cobertura de limão, gente. limão. E aqui, ó, cobertura de limão. Não, isso daqui, ó, vou pedir pra produção guardar isso daqui, porque isso daqui vai ser pra depois do... Vai, produção, leva pra lá. Depois a gente vai, né? Depois. Mas vamos lá, vamos contar a história da Pamela agora. E a Pamela... Desde pequenininha, você estava ali falando, né, que tem uma história ali voltada com empreender. Começou a empreender com quantos anos, Pamela? Então, eu comecei a empreender dentro de casa. A minha avó ia trabalhar, minha mãe ficava comigo e eu tinha nada pra fazer, já tinha estudado, feito tudo. Sempre fui uma pessoa, assim, muito agitada. E aí eu peguei e falei, eu quero fazer alguma coisa, eu não posso ficar à toa o dia inteiro. E eu comecei, né, como acho que muitas pessoas, muitas crianças já fizeram, produzindo geladinho, que é uma coisa prática e fácil. Comecei a produzir o geladinho, coloquei lá na minha geladeira mesmo, no meu freezer. E ele vendia pro pessoal, divulguei lá no prédio, e as pessoas batiam na minha porta e iam lá e buscavam geladinho. Na época era 10 centavos, né? Que a gente Primeiro negócio da Pamela, ela vendia geladinho, gente, vamos lá. E aí, na sequência, já animei ovo da Páscoa. Eu falei, gente, vou fazer ovos da Páscoa. Então, busquei e consegui fazer. E na época nem tinha internet. Não tinha internet nem nada. De receita, mas né? Receita. A gente tinha na banca de jornal, tinha muita receita. E aí eu sempre comprava gibi, essas coisas aí. Receita. Peguei, aprendi de um jeito, não lembro como. Mas fiz ovos de Páscoa, menores, não tão grandes, né? Os médios. Também coloquei a venda lá no bairro, lá no condomínio, lá em Várzea Grande, na quadra 10. Sim. E lá o pessoal já me conhecia e, tipo, quem queria já avisava, batia na porta igual geladinho. Geladinho, aí veio ovo da Páscoa. E ainda na infância, o que mais apareceu ali? Então, já fiz várias coisas. Aí, tipo, eu já conversava com as pessoas, isso com 12 anos. E aí eu já descobri que uma pessoa vendia salgado, eu já falei, me dá um salgado pra me vender. E o pão caseiro, sabe aqueles pão grande, caseiro? E aí já conheci outra pessoa, falei, não, me dá que eu quero vender. E lá mesmo no prédio eu saía andando. Então você produzia e revendia. Os já 2 primeiros eu produzia, as pessoas iam lá. Outro já terceirizava e eu saía vendendo. Aí já não era na minha porta. Sim. Aí eu batia na porta das pessoas lá nos prédios. Nossa, já aconteceu cada coisa, Vivi. Eu batendo na porta pra vender, eu já peguei cada coisa. Você já tava lembrando, meu Deus do céu. Muita história, né? Abafa. Eu batia na porta, a pessoa abria. Nossa, eles imaginam, né? Imagina a situação. Abafa, corta, vai. E aí, descobri na quadra 7 que tinha um cara vendendo conservas. Que a mãe dele vendia conservas. De pepino, de coisa, não sei o que, condimentos. E eu ia descobrindo, gente, as pessoas que vendiam as coisas. E elas davam credibilidade pra mim com 12 anos. Pegar... Olha, já, o pessoal já passava um pouco de confiança nas pessoas. Já tinha um feeling, né? Sim, eu peguei aqueles trem pesado, aquelas vidro pesado e ia vender.
E batia do mesmo jeito do salgado e do pão, eu batia na porta do pessoal. Ó, tô com uma coisa nova pra vender. Uns pacotinhos de condimento. De tempero, de... Uau, Pamela. Sim. Nunca tive vergonha, gente. Essa parte eu não sabia dos condimentos. Sério. Tem uma amiga minha, Kênia, lá da Quadra 10, hoje ela mora em São Paulo, minha amiga. Ela lembra desde essa época, ela vivia ali comigo. A Kênia e a Keila. Sim. Então, assim, eu sempre achava, e eles também, a gente tinha amizade com o pessoal, e eu pegava. E isso minha avó na prefeitura trabalhando, e eu vendendo as coisas escondido, tá? Porque a avó não sabia, ela não gostava, ela não queria que eu trabalhasse. E na época ainda tinha, eu estudava na Notre Dame, tinha motorista, tinha tudo. Mundo melhor não precisava trabalhar. Jamais que minha avó ia deixar eu trabalhar. Isso, por isso escondido, né? Tudo escondido, mas tá aí. Depois que eu saí da Quadra 10, aí tive que vender Xuxinha. Xuxinha também. Já foi de tudo um pouco. Aquelas né? Xuxinhas de crochê eram um auge na época. Aí tinha uma amiga da minha prima, não lembro quem vendia. Eu falava, eu quero, pode me dar, eu vou vender para meus parentes tudo final de semana, domingo na casa da minha avó, da minha bisa. Levava sacola de Xuxinha, eu voltava sem nada. Xuxinha de crochê e vendia. Vender era um negócio nato, vendia. Né? Então, assim, eu comecei a analisar a minha vida de empreendedora desde... E aí, você estudando e vendendo as coisas. E vendia no final de semana pra família, dava jeito. Entendi. Entendeu? Mas aí chegou uma hora que essa informalidade foi daí, não é que ela deixou eu mudei de existir, é porque você vai mudando, vai vendo outras opções, né? Sim, eu mudei de lugar. E eu mudei pra Cidade Alta lá, que eu vendia Xuxinha, só Xuxinha não dava. Sim. Minha tia tinha um salão, fui pro salão, falei, eu quero fazer alguma coisa. Sim. Aí comecei a brincar, sabia fazer minha unha. Me deram oportunidade, eu ia na casa das pessoas fazer unha. Fazer unha. Lavava o cabelo às vezes pra minha tia no sábado, que o salão tava muito cheio. E aí eu ia fazer a unha das minhas clientes que eram altas doidas, que ainda acreditavam em mim, eu ia atender elas, ficava a tarde inteira na casa delas. Acho que era uns R$15 na época que cobrava. Ficava a tarde inteira lá cutucando o pé do povo, a mão do povo, sanguentando. Tirava uns bifes, né, Pamela? Tirava uns bifes. Tem que ter história, aprendendo, cara. né? Tava aprendendo. E assim, era baratinho e fazia cuidado, né? Enfim. Sim. E a gente acaba sendo, né, uma psicóloga para as pessoas. E foi seguindo. Depois disso, chega. Aí pronto. Chega, a gente vai ter que abrir um negócio. 17 anos, minha avó e meu pai me emanciparam. Peraí, que aí eu conheci a Pamela. Bem nessa fase aí. Foi, 16 pra Peraí, 17. calma aí, já. Aí nessa fase... Só que antes disso, eu fiz meu primeiro estágio. Eu tava no segundo ano pro terceiro, fiz meu primeiro estágio. Só que antes disso, eu fui modelo, fui pra São Paulo, uma série de coisas. Aí eu vim pra Cuiabá de novo, tinha que fazer um estágio. Antes de empreender, oficialmente. Lá na CREA, do Multa do CREA, que fazia empréstimos pros engenheiros e agrônomos e arquitetos. Então foi meu primeiro emprego, vamos dizer, oficial, né? Estágio foi no CREA MT. Depois que eu fui emancipada, que eu abri o Caroline Moda. Aí, nesse meio tempo, a gente se conheceu, né? Aí, vamos lá, só pra vocês entenderem, porque aqui é um storytelling real aqui pra vocês. O que acontece? Na época, eu comecei a namorar com o Hugo, e aí ele tinha o grupo de dança The Best Cowboys, né? Eu comecei a namorar, entrei no grupo, e aí depois a Pamela, né? A gente ficou um tempo juntas ali, fazendo coreografias, apresentava na Expo Agro, no Top Show Bar, dançamos pra duplas. Dançamos pra Michel Teló, eu lembro. O Fernando Zor, que é ele era de outra banda, que era do Espora de Prata. A gente fez show com o Espora de Prata também. E ali a gente conhecia também o Fernando, todo mundo da turma. Quem mais? Michel Teló, que foi lá no centro de eventos do Pantanal. Foi isso. Michel Teló. Quem mais de artista, Vi? Era Tradição na época, não era? Era Tradição, verdade. Na época, eu não lembro. E os artistas aqui, né? E os regionais aqui de Cuiabá, quase todos. O Jerônimo, na época do Jerônimo. E era profissional também, porque a gente ganhava pra isso. Ganhava e fazia divulgação dos eventos, fazia panfletagem também, trabalhava nos eventos também. Fazia recepção de eventos. Aí nesse meio tempo, Pamela falou assim, peraí. Vou empreender. Aí Pamela foi emancipada e nasceu a Caroline Modas. E o The Best comprava a roupa do Caroline Modas. Exato, uma tem calça umas fotos, branca, calça branca, cintos, várias coisas. Exatamente. E a Caroline Modas ali nasceu ali, tinha uma loja ali na Cidade Alta, na jornalista Alves de Oliveira, na Avenida. Sim, na frente do posto. Exatamente. E ao lado ainda comprei uma distribuidora de bebidas, que hoje é uma dentista lá. As duas lojinhas, que era a distribuidora e a Caroline Modas, viram um consultório odontológico. Olha só, então foi... E aí foi quanto tempo essa fase? Fiquei acho que uns 2 anos mais ou menos na Caroline Modas, né? Isso. Lá na Cidade Alta foi isso. E aí depois essa fase? E depois disso, aí, né, eu dançava no The Best, tudo. Aí eu fiz faculdade de agronegócios, que eu tava meio que casada naquela época, né? Com o Sharon. E aí eu não terminei a faculdade de agronegócios, né? Isso que eu acho que muita gente não sabe que eu fiz agronegócio. Naquela época foi Teranique ali, perto do Ambarão. Pamela, sabe que parece que várias vidas dentro de uma vida que a gente tem? Às vezes você não tem essa sensação. Ai, que loucuraiada! Sim.
Amiga, eu parei assim um pouco. Falei, o que eu vou falar na vida? Eu tenho que lembrar um pouco de tudo. Então, assim, falei, tem que dar um. Só que esse curso, essa faculdade que você fez, você não chegou a terminar ela. Não terminei. Já. Fiz um ano só e tive problemas no relacionamento que me impediram até de continuar a faculdade. Enfim, e aí. Parou ali. Sim. E aí? Aí a minha avó tava viva ainda, né? Fui criada pela minha avó, enfim, tem outros problemas pessoais, que você sabe, né? E aí, quando ela tava aqui, teve uma oportunidade. Minha tia tinha um restaurante na Itália, tinha mudado pra Itália. E aí, minha avó, você não quer ir pra Itália? Eu falei, quero. Foi aí que eu fui pra Itália. E lá, sem falar, viram, sem gente, nada. uma cidadã brasileira que já morou na Itália. Olha, Eu sempre fui uma pessoa, bom, eu tirei minha história, né? Então, assim, coragem eu sempre tive. E, assim, oportunidade. Pareceu, fui. Fui. Minha avó vai. Minha avó nem que, na verdade, depois eu fiquei sabendo que ela nem queria que eu voltasse pro Brasil. E ela tava certa, né? Só que outras coisas pessoais também eu tive que voltar. Sim. Inclusive, ela estava doente na primeira vez que eu fui, e aí por isso que eu voltei. Sim. Então, eu fiquei a primeira vez 9 meses lá. Esses primeiros 3 meses, o que eu fiz? Estudei 2 livros. Então, esses 2 livros que eu consegui estudar, eu aprendi muita coisa, né? Falar, ler, escrever. Então, eu já comecei a me lidar sozinha lá. Não precisava, né, ficar só dentro de casa ou com meus primos falando em português. Sim. Porque você tá num local que as pessoas falam italiano, você automaticamente consegue trocar, Sim. né? Não adianta você fazer o inglês, não tem quem fala inglês. É verdade. Aí você vai perdendo. Então foi muito bom pra mim. E eu fiquei de janeiro a dezembro. Dezembro voltei pro Brasil. E eu voltei pro Brasil porque minha avó estava doente, muito doente. Tanto que eu voltei em dezembro, janeiro ela piorou, ficou o último aniversário dela em março, e em maio ela faleceu. Então parece assim que eu já tava sentindo também isso. Então foi uma coisa que acabou dando uma paralisada. Mas que bom que você voltou pra viver esse tempo, né, de qualidade com ela, né? Que às vezes a gente pensa assim, será que se eu tivesse ficado e tal, mas e se você tivesse lá, o quanto que isso ia te doer mais, né? A gente tem esses pensamentos Não, às vezes, né? mas graças a Deus, eu nunca fui egoísta nessa parte. Isso eu quero tudo pra mim, isso aqui. Eu sempre pensei nela, sempre pensei no coletivo, na família. Pra mim não tem graça a gente conquistar as coisas e não poder dividir. Com certeza. Acho que sempre foi de mim, dela também, a gente é muito parecida. Esse negócio de não tem graça se não for pra partilhar. E até hoje eu sou assim. É mais fácil eu dar pros outros do que pra mim. Tipo, eu deixo. E eu gosto disso. Até que a gente não leva nada mesmo. É verdade. Né? Então, amiga, assim, depois dessa fase, na Itália abriu a minha vontade. Quando eu voltei, ela tava dentro do hospital. E eu com ela, beleza. Falei, vó, eu quero fazer faculdade de gastronomia. E nessa época a gente não tava numa condição boa, né? E ela ainda tava doente. Aí ela falou assim, isso dentro do hospital, a gente conversando. Eu falei, vou procurar um outro curso aqui então. Aí eu vi um curso de turismo na internet. Falei, cara, mas eu não quero turismo. Porque era mais barato. Tipo, eu acho que a gastronomia era 700, 800 reais por mês. E o turismo era uns 300 e pouco, 400, algo assim. Nessa faixa. E eu, tem um turismo aqui, né? Mas não era o turismo que eu queria. Ela falou, filha, mas você quer turismo ou gastronomia? Eu falei, eu quero gastronomia. Ela, então você tem que fazer o que você quer. Isso, ela disse, ela já tava próximo já pra ela ir pra UTI. Já tava nos últimos dias de vida dela. E a gente lá o dia inteiro no hospital, você fica sentado na cadeira ali, pensando, conversando com a pessoa, trocando sua ideia pra sua vida seguir. Sim. Jamais imaginei que 5 dias depois ela ia falecer. E aí começou outros problemas da minha família, com a minha irmã menor, que eu tive que lutar na justiça. Enfim, na hora que a gente conseguiu se organizar isso, e aí eu decidi, falei, eu vou fazer a gastronomia. Agora eu vou fazer a faculdade de gastronomia. Que ficou uma pensão pra minha irmã e eu acabei organizando a vida com essa pensão. E principalmente essa parte do estudo, que era importante. Ter um diploma e também ter um pouco de conhecimento. E dali ia ter um leque pra me saber o que dentro da gastronomia, e se era realmente isso que eu queria. Pra onde eu ia. Que é um leque muito grande. Ali. Aí você foi estudar de fato, aí você foi buscar o conhecimento do que era o que estava no teu coração. Sim. E é legal a gente trazer esse ponto aqui, até por uma questão de reflexão, porque eu sempre falo que a nossa história é uma soma das histórias de todas as mulheres, né? Porque muitas mulheres também passam por isso, ou passarão, às vezes, algum momento da vida. E quando nós estamos nesse impasse, gente, a gente tem que, de fato, olhar para aquilo que é importante pra gente. Aquilo que a gente quer. Vai dar trabalho do mesmo jeito. Sim. Vai ter sacrifício do mesmo jeito. Então, que seja por algo que a gente queira fazer. Foi o que você fez nessa época, né? Sim. Foi sacrifício, foi doloroso. Sim. E nesse intervalo, amiga, do que aconteceu de advogados, o negócio da minha irmã, eu vendi pastel, eu vendi baguncinha. Eu lembro do baguncinha. Eu fui porque eu precisava comer, eu precisava comprar água, tipo, que a casa a gente tem, mas e aí a manutenção?
e a luz, e a água, e a comida. Então, assim, essas coisas as pessoas não veem. A gente bem hoje, isso aí tem uma história, um passado atrás. Um sacrifício que ninguém vê. É aquele sacrifício que ninguém vê, os bastidores. Sim. Né, da vida da gente. E a gente, todo momento da vida, a gente tem que saber levantar a cabeça. Exatamente. E seguir. Não chorar, não sei o que, com vergonha. Graças a Deus, nunca tive vergonha. Eu sempre encarei de frente à minha realidade. Entendeu? Não fico viajando na maionese. E nem se vitimizando, né, Pamela? Isso é uma coisa que não vamos existe, enfrentar, vamos parar com isso, não tem tempo pra chorar. Se você quiser chorar, você chora no seu travesseiro e levanta pleníssima no outro dia. É assim que eu faço na minha vida. Exatamente. E aí você foi estudar. Estudei, me formei. Aí eu tava até comentando com você, antes a gente tava trocando um pouquinho aqui, durante a faculdade. Antes de eu empreender do buffet, durante a faculdade eu abri uma marmitaria sábado e domingo. PF Delivery, que chamava. PF, porque meu nome é Pamela Ferreira. PF tem tudo a ver com o prato feito. E eu entregava ali na região do Novo Terceiro, Cidade Verde, Cidade Alta. Isso durante a faculdade. Porque eu tava só estudando, eu precisava trabalhar, gente. Mesmo que eu tinha dinheiro pra pagar as contas, eu precisava trabalhar. Não é porque você tem o dinheiro, a segurança, que você tem que ficar parado. Exatamente. A gente tem que se sentir, né, ocupado, a gente se sentir útil. Exato. Deus me livre, eu fico surtada quando eu não trabalho, quando eu tô parado, eu tô alguma coisa. Eu vou caçar alguma coisa pra fazer. Vai limpar uma casa, vai caminhar, vai gastar energia. Coisa, né? E aí eu fiz um evento pra 200 pessoas durante a faculdade. Falei, já vamos começar. Eu já gostava desse negócio de organizar eventos. Já tava, né? Eu fiz, acho que uma tarde gastronômica, algo assim. Ali num clube ali perto do Hospital do Câncer, ele é ao lado. E foi bem bacana, música ao vivo, foi até um do Biro que tinha, não sei o que, Mamão com Açúcar, na época ele tocou, mais umas meninas tocaram sertanejo. Foi um dia inteiro maravilhoso, de comida gostosa, doce, refrigerante. Eu sempre gostei de fazer coisas fartas, festas, coisas fartas. E aí eu vendi esse, aí fiz o salgado também durante a faculdade. Vendia na Arena Pantanal, que eu tava em construção ainda. Salgados maravilhosos que eu fazia. Até uma amiga minha da faculdade que me ensinou. Sou easy. E aí, do salgado, sobrava o salgado ali, eu ia vender na faculdade à noite. Sobrava na faculdade à noite, eu abria o meu portão ali na porta da minha casa, colocava lá na porta pra vender o restante. O que eu não podia ficar com o salgado pro outro dia. E vendia tudo. E é interessante, né? Porque nessa jornada que a gente tem de empreender, existem as adversidades que vêm dos outros e existe a nossa própria adversidade. Às vezes tem gente que fica com preguiça, tem gente que fica com medo, tem gente que não tem essa segurança, né? E quanto que a gente tem que lutar contra as adversidades de fora, mas as principais aqui dentro. A gente não dizer o não, né? A gente pelo menos tentar, né? Porque se der errado alguma coisa, fala, não, eu posso arrumar isso. Ou então, não deu certo. Vamos tentar outra coisa. Com certeza. E a gente precisa entender esse caminho e saber que existe sempre uma oportunidade. Sempre tem. E tudo vende, né, Pamela? Tudo vende, né? Tudo vende. E aí, Pamela, aí foi nesse rolê da faculdade você se reinventando a cada semestre, a cada férias, a cada final de semana. Chegou no final da faculdade. Ai, formei. E ainda fiz um evento antes de formar, tá? Eita! Formei e ninguém queria fazer a festa na faculdade. Acho que começou em 35, formou em 13, eu acho, se não me engano. E ninguém queria fazer. Falei, eu é que não vou ficar sem a minha formatura, jamais. Eu mexo com comida, mexo com festa, mexo com evento. Eu tô com uma faca e queijo na mão. Vou fazer a festa. Vou fazer a minha festa pros meus convidados. E fiz um festão de arromba mesmo. Como se fosse uma formatura particular pra mim. O povo ficou chocado depois. Falei, vocês não quiseram fazer? A gente podia fazer 1, 2, 3 juntos. Vocês não quiseram? Fiz a minha. Não acreditaram em mim? Fui atrás dos fornecedores, fiz a minha festa, foi linda, maravilhosa. Depois eu me virei pra pagar, mas eu fiz. E ficou na memória, ficou legal, porque minha mãe era viva ainda. Logo em seguida ela já faleceu com câncer de mama. Então, assim, foi uma coisa assim que... O vídeo, pra mim, o momento foi maravilhoso. Mas toda vez que eu vejo o vídeo, ou que eu lembro, vejo as fotos... Valeu demais, porque ele fica na lembrança. Fica mesmo. Ela viva, ela lá com a gente, eu dançando com ela. Então, assim, valeu muito. E uma coisa pessoal, né, que pra quem tá acompanhando e talvez não entenda, a Pamela, ela foi criada pela avó. E a mãe da Pamela, que tinha uma condição, né, e também teve que ter o cuidado da avó e teu. Porque você precisou cuidar da sua mãe, né? Sim. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas a mãe tá viva, a mãe tá próxima. Mas é quando é a mãe que precisa de cuidados, né? Sim. Que era o caso, né, Pamela? E aí você teve que cuidar de uma irmã mais nova, né? Da mãe, né? Da mãe, E né? da avó doente ainda, né? Então, assim, foi uma fase muito delicada, Muito. né? Então, assim, às vezes a gente olhando de fora, como você mesmo diz, mas isso, mais aquilo, mas a gente não tem noção dos bastidores que foi tudo isso, né, Pamela? Foi muito difícil. Você, como minha amiga, né, mais de 20 anos, sabe um pouco da história.
A minha mãe tinha esquizofrenia paranoide, um grau muito alto da esquizofrenia, então tinha crises horríveis. E isso aí abalou toda a nossa família. E eu, que era a filha mais velha, mais próxima, foi muito difícil. Eu tive que ter uma força só de Deus, divina. E a minha avó sempre foi uma mulher muito forte, então ela me passou muito essa força. E eu tinha 50% da força dela e 50% da minha força. A gente fala que 50% que a gente convive e 50% é a nossa personalidade. Sim. Então, assim... E aí ela me ensinou sempre, desde pequena. Sim. Então isso me fortaleceu muito pra esses momentos, pra esses desafios. Mas não foi fácil, nem muito menos pra ela, que era mãe. Muito menos pra mim, que era filha, pra me estar numa situação de filha, sim, sendo amada, sendo cuidada. E eu tive que abraçar a minha família. E não desistir. Né? Foi muito triste, mas foi necessário, é a minha história, é o que eu tive que passar, e Deus me deu força, e tudo passa, e tenho certeza de que hoje elas estão no céu, né? Feliz com a minha evolução, por não ter desistido, não ter desanimado, nem desistido da minha família. Imagina o orgulho, né? Eu fico pensando assim, né? Um orgulho bom, não um orgulho ruim, porque o orgulho, né? O orgulho assim, de tipo, olha, né? Que bênção, né? Eu acho que não é nem a palavra orgulho que eu queria falar. Fiz a minha parte. É um alívio, sabe? De olhar e falar assim, ufa, né? Olha deixei o legado que eu deixei, né? Olha onde ela chegou. Fluiu, né? Que bom, feliz, né? Sim, feliz. E assim, às vezes eu choro no travesseiro, lembrando, né? E sim, tipo, da minha história mesmo. E delas. Sim. Né? Como seria se elas estivessem aqui, né? Esses dias me perguntaram assim, Vivian, você sente saudades da sua mãe? Você chora? Eu falei assim, então, na verdade, nós lá em casa criamos um ambiente, principalmente a minha irmã, às vezes o meu tio, de pensar como seria se ela estivesse aqui. A gente tem essas coisas. Sim. Imagina se ela tivesse... Mas ela ia rir demais com a situação. Nossa, ela ia... Não, ela já ia estar puxando a orelha uma hora dessa. Então, a gente traz a pessoa para um cenário atual, mas não num cenário ruim de tristeza, num cenário de... Imagina se a dona Thelma estivesse aqui vendo essa graça dessas crianças, ou sim, vendo essa presepada que a gente está fazendo aqui. Então, mais no sentido gostoso da saudade, não uma sim, saudade de tristeza, né? E sim, que bom que elas fizeram um bom trabalho, né? E que bom que a gente está aqui hoje para contar essas histórias. Hoje eu entendo também, às vezes, o problema da minha mãe veio para unir a família. Tem uma série de coisas que a gente para analisar, né? Porque se tivesse tudo bem, talvez não tivesse tão unidos, né? Mas assim, passou, não foi fácil, porque elas morreram muito jovens, como a sua mãe também morreu jovem. A minha avó morreu com 66 anos, vai fazer 15 anos. E a minha mãe fez 10 anos agora em fevereiro, e ela morreu com 48 anos. Jovem. Então assim, foi muito jovem. Tinha muita vida ainda pra viver. Sim. Mas assim, Deus sabe o tempo de cada um. A gente sim, tem que saber reconhecer, amar, perder menos tempo. Hoje em dia, com a maturidade, com tudo que eu passei, eu tento ter um pouco mais de tranquilidade, amar mais da forma, né? Eu achei tão bonitinho que você falou uma coisa esses dias, eu achei o máximo. Você falou bem assim, que a Pamela, gente, como ela tem uma empresa de eventos que fornece para grandes eventos, para eventos maiores, então às vezes a agenda fica tumultuada de uma hora para outra. Às vezes tá tranquila, às vezes aquela rola, amiga, eu tenho que esperar segunda-feira para me te confirmar se eu vou ou não. Só que quando ela não tem nada, assim, que não fechou, ela pega e já... tem o aniversário de alguém, batizar de alguém, casamento de alguém, café da manhã de alguém. Ela fala, vou aproveitar enquanto eu não tô tendo trabalho para eu poder viver esses momentos com as pessoas que são especiais para mim. Sim. E é sobre isso, né? É bem aproveitar o tempo que a gente tem, porque o que a gente tem é só isso. Exatamente. O amanhã a gente não tem. Porque vai passar, né? Vai passar, né? E aí fica aquelas boas lembranças e memórias, como sim, a gente tem da nossa fase, das nossas mães, avós e de pessoas que já não estão mais conosco, sim, né? Então é sobre isso, né? E aí, Pamela, E o sobrado? Que hora que ele nasce? Então, gente, que hora que nasce o sobrado? Não, eu resumida. Contei os 10 anos antes, agora 10 anos. Agora o início do... Nós estamos contando 20 anos da vida amiga. da 20 anos da vida da Pamela profissional? Mais ou menos isso, sim, né? 20, por aí. E aí? Então, saí da faculdade, formei. E agora? Aí apareceram várias oportunidades pra mim. Trabalhei num restaurante árabe, aqui na Praça Popular, que era de Capricórnio na época. Entrei como auxiliar, já fui pra chefe, enfim, não durou muito o restaurante. De lá já conheci o pessoal. Fui pra outro restaurante aqui perto também, que foi um restaurante francês, não lembro o nome. Que era até ali perto do Marralo. De lá, gente, tanta coisa. Francês, italiano. Não, italiano não. Francês, árabe. E esqueci o resto. Tem aí, mais coisa. Mas beleza. E aí eu fui... Mas esse desejinho do coração, assim? Não queria buffet pra minha vida. Você não queria? Não, do leque de oportunidades eu não queria buffet. Eu queria tudo menos o buffet. Entendeu? Só que eu tava me descobrindo ainda, porque eu tinha formado, tinha que ter experiências. Comecei a trabalhar num restaurante, comecei a trabalhar em outro.
Ah, antes disso eu fiz um estágio lá no restaurante Alecrim, dentro da cozinha. Então, assim, foi o meu primeiro estágio lá dentro da cozinha, produzindo. Sim. Que até hoje tem o Alecrim ali na Comandante Costa. Sim. Só que depois de lá, desse restaurante francês, o namorado da Mayara, ele trabalhava numa terceirizada, falou, Pan, tem uma oportunidade de uma terceirizada, você não quer pegar lá no Sesc Pantanal e Poconé? Você vai ter que ir pra lá. Eu falei, cara, não tem nada que me prenda aqui, eu preciso trabalhar. Preciso trabalhar, preciso trabalhar. E eu nunca tive tempo com esse problema da minha mãe de ter um serviço fixo. Tanto que as minhas coisas foram procrastinando mais tarde por causa do problema da minha mãe, não porque eu não queria trabalhar. Porque se eu começasse um trabalho aqui e tivesse um problema que tinha que sair do trabalho. Então eu acabava, fiquei um bom tempo dependente da minha avó. Depois eu fui fui atrás de trabalho. Entendeu? E aí, eu falei, eu vou pegar isso em pouco. Era um mês só pra segurar algumas pessoas, acabei ficando 2 meses. Eles esticaram mais um mês. Mas não precisou mais do que isso. Entendeu? Por quê? Porque lá dentro eu descobri o talento que eu tenho dentro da cozinha como chefe de cozinha. Uau! Eu vi que eu tinha capacidade, conhecimento da faculdade que me deu. O As feeling, vivências também, as né? vivências dentro dos restaurantes que eu tive a oportunidade Sim. de trabalhar. Eu já vi como que funciona, eu vi como que é o perrengue e vi que eu não queria isso pra mim. Trabalhar pros outros e trabalhar em restaurante. Porque você não tem vida. E lá dentro do Sesc, as pessoas também não têm vida, mas lá é uma outra situação. Porque geralmente quem trabalha lá mora lá. Entendi. E aí a vida deles é ali. E é um lugar, né, menor e as pessoas lá é onde empregam. Entendi. E pra mim que é da capital tem mais oportunidades aqui. Por que que eu vou ter que morar pra fora? Lá valeu. Então lá tinha uma cozinha industrial gigante e eu pude desbravar lá dentro. E aprendi muito, porque lá também levei muito preconceito por ser nova, por ser mulher, por ter essa voz grave, por treinar. Eu sempre treinei. E lá tinha uma academia e no meu horário que eu morava lá, eu ia treinar, então as pessoas achavam absurdo. E eu tinha direito de tudo. Eu passeava, eu treinava e eu trabalhava no meu horário. Então eu sempre organizei o meu tempo pra poder fazer um pouco de tudo. Pra me divertir, pra ter um momento de lazer, um momento de trabalho e um momento de descanso. E mesmo assim o pessoal me perturbava, não deixava eu dormir. Porque eles chegavam no turno, entravam no quarto e fazia barulho. E eu trabalhava no período da tarde até de noite. Então assim, as coisas que você tem que passar calado. Verdade. Então, assim, é uma série de coisas que a gente vai aprendendo e vai levando pra vida, pra gente ficar mais leve também. Porque as pessoas não aprendem, tem gente que gosta de importunar a vida do outro. E a gente tem que levar paz pra vida do outro, a gente tem que levar tranquilidade, leveza. É isso que eu quero levar hoje na vida das pessoas que chegarem perto de mim. Aí você voltou? Voltei, eu falei, eu vou montar eu tenho uma cozinha aqui, Vamos montar. vou comprar um fogão. Falei, pai, eu tô precisando de um fogão industrial. Não, na verdade ele já tinha me dado pra fazer salgado. Um de 4 bocas industrial e forno. Eu vou arriscar. Fiz meu primeiro evento com meu primo, depois falei, olha, eu vou dar 2 anos aqui, no Brasil, o meu buffet. Se não der certo, eu vou pra Itália. Pronto. Eu tinha 2 opções. Entendeu? E aí foi onde deu certo. Uau! E foi de tudo um pouco já, né? Aí eu 10 empolguei, eu anos. falei, eu consigo, eu sei, só que eu trabalhava sozinha aí, tipo, um auxiliar pra me ajudar. Até hoje, né, eu faço Aham. tudo sozinho, mas hoje já tem os auxiliares, que já as tem pessoas mais... que colaboram. E a Pamela, gente, ela veio crescendo assim de uma forma tão bacana, né? Eu acompanhei lá no início. E reinventa, né? Porque aí veio a pandemia também, né, Pamela? Nesse meio tempo aí a gente enfrentou uma pandemia. E eu lembro até hoje de um dia muito interessante. Eu adoro lembrar desse dia. Ah, Em sim. época de pandemia, você lembra Ah, disso? lembrei. Nós fizemos uma live, você fez um... Verdade, a Você live, as lembra? fotos, eu tinha lembrado das fotos, a live. Você falou, vamos fazer umas fotos de uns pratos e tal. E na pandemia, gente, o que tava acontecendo? O negócio parece que não girava, né? Aí eu falei pro Hugo assim, vamos reinventar. Vamos procurar nossos amigos que tem negócio, vamos divulgar, vamos fazer live, vamos pedir... Sim. Vamos aí, bora aí, né? E aí a gente, eu falei, pô, aí você falou, vamos fazer umas fotos de uns pratos, né? Sim, os testes de prato. Os testes, falou, não, vamos vir, depois a gente Comida de come. boteco. Cara, e foi muito legal, porque a gente... E aí uma coisa que é interessante, que eu quero falar pra você aqui, que é apaixonado porque faz igual a gente, que a gente não consegue nem encarar isso como trabalho, né? Porque Sim. de tão Gostoso que é, né? A gente vivenciar, ver a conquista das pessoas, Sim. né? Os aniversários que a gente já vivenciou juntos, que a gente é apaixonado em aniversário, gente. Ai, a gente ama fazer festa. A gente adora Comemorar a aniversário. vida. Eu amo. Né? A gente sempre gostou de aniversário, a gente sempre gostou de receber pessoas, Sim. de conectar pessoas. A Pamela também, ela tem isso muito, muito... E honrar
as pessoas que Sim. fizeram parte da sua história, né? Em tantos momentos, no livro, quando eu faço um evento maior, quando ela pode, gente, a Pamela, ela tá. Sempre tô, Se né? ela não vê, porque ela tinha, pode olhar lá, que o Imagina. Sobral tá trabalhando naquele Com dia. certeza. Né, Pamela? E Pamela, e pra quem, assim, olhando toda essa história aí, a gente fala 10 anos de buffet, você começou a empreender lá aos 12 anos, né? E, enfim, não vamos falar a idade agora, né? Mas brincadeiras à parte, tantos anos dentro do empreender, com o seu próprio negócio, presta serviço para as outras pessoas também quando necessário. Faz parceria, faz várias parcerias. Nesse ramo de tantas e tantas histórias, escolhas que você fez. Quando você olha hoje, pessoas que estão começando e às vezes elas nem têm esse acreditar em si mesmo, o que geralmente você traz para essas pessoas? Olha, gente, eu acho que a gente tem que encarar a vida. A vida nunca vai ser fácil pra ninguém. E a gente tem que, primeiro, buscar oportunidades. Segundo, fazer o melhor para que quando você tiver oportunidade, a pessoa te dá a credibilidade. E você tendo uma credibilidade, fazendo uma coisa bem feita, o cliente gostando, e as coisas vão fluindo, vão acontecendo. Porque, graças a Deus, hoje o meu negócio é credibilidade. Se um cliente fecha um evento comigo, ele pode ter certeza que o evento dele vai acontecer. Porque eu fiz o primeiro certo, eu mantive esse padrão de respeito, de organização, de horário, de dar sempre uma atenção, mandar uma mensagem, justificar. Então, se acontecer alguma coisa, não desiste, tenta, vê o que você gosta. Ah, não deu certo? Tenta outra coisa, busca outra coisa. Tenta ver dentro de si quem eu sou, o que eu gosto de fazer, qual que é o meu talento. Porque Deus deu um dom pra cada um. Tenho certeza que qualquer pessoa nessa vida tem dom pra fazer alguma coisa. Entendeu? Ou ela é ágil pra fazer alguma coisa que precisa de agilidade, ou ela é tranquila pra fazer algo que precisa de um pouco mais de atenção. Busque se conhecer, saber quem que você é, o que você gosta. Pra você saber o que fazer. E quando aparecer a oportunidade, agarra e faz o seu melhor. E com certeza, Deus abençoar com mais. As pessoas vão saber. Hoje tá a internet, tá tudo pra, né, a divulgação chegar mais rápido na vida das pessoas. Então, assim, gente, hoje tá muito mais fácil a parte do marketing. Então, assim, só depende de você, entendeu? A gente tem que colocar, por mais desânimo que tem, às vezes as pessoas têm. Dá uma deprê. Eu também tem, às vezes, deprê. Ai, tô desanimada. Tem hora da vontade de jogar tudo pro alto. Ai, será que começar uma vida nova? Sabe? Conhecer um novo país. Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de rotina. E eu gosto sempre de coisas novas, eu gosto de trocar ideias, eu gosto de cultura, eu gosto de conversar com pessoas que têm coisas novas pra trocar comigo. Porque eu sempre tô buscando algo pra me trocar, ser diferente com o outro. E é bem isso, né? E pra você que nos acompanha, que de repente tá ouvindo isso daqui, no momento que de repente você precisava ouvir, eu sempre penso que as coisas chegam para as pessoas que precisam ouvir, né? Na hora certa, né? Sim. Se a gente não tá nesse momento, mas de repente se você tá ouvindo e se essa mensagem faz sentido pra você, as nossas histórias em comum tem uma coisa, um desejo de fazer dar certo, né? Então, assim, em algum momento, a gente olhou para uma coisa e falou, é isso, eu vou fazer isso, vou mergulhar de cabeça. Vou tentar, Eu vou tentar. Primeiro passo, se né? não tento, eu vou me reinventar, Sim. eu vou errar, eu vou melhorar, e é sobre isso. Então, às vezes você tá aí, né, pensando em fazer alguma coisa. Uma coisa interessante que a Pamela fez, ela foi trabalhar para outras pessoas. Sim. No primeiro momento. Isso é legal, muitas vezes, para quem está começando. Mesmo que você tenha um sonho de ter o seu próprio negócio, se no primeiro momento você não consegue ter, concilia, né? Trabalhar para alguém dentro já da área, para você aprender algo. Você vai aprender e você vai ver que não é esse bicho de 7 cabeças que foi aconteceu com você lá no SESC, quando você estava lá. E outra, a gente tem que... primeiro, ter humildade, né? Pra poder aceitar, às vezes não é uma coisa que a gente quer. E entender que as coisas não caem do céu. Busca ao redor de você quem são as pessoas que podem te ajudar. Verdade. Entendeu? Ai, tem uma amiga, tem um amigo, tem um tio, tem um parente. Ai, dá ajuda, me indica. Tem várias pessoas que vêm em mim, Pamela, de outras áreas, que não tem nada a ver com a gastronomia. Se você souber de alguém, papapá, você conhece bastante gente. Se você souber de alguém, me indica. Eu tenho um fulano que tem esse serviço assim, assado, entendeu? Aí quando eu vejo algo que eu sei que tem as meninas aqui do Conexão que faz, eu já falo, ó, lá no Vive tem várias meninas, se precisar de alguma coisa lá. Ou vai lá, né, se precisar de uma ajuda, se não estiver bem. Ou precisar estar no começo. Tem uma amiga minha que mexe com mulheres empreendedoras. Vai lá que esse é o ramo dela. Não é o meu. Eu, entendeu? Eu tô aqui pra ajudar amigos, até meus próprios clientes. Eu dou dicas pra eles, às vezes que eu não consigo atender. Entendeu? O que eu posso ajudar, eu faço, né?
o que eu posso fazer do meu trabalho, eu entrego. Com certeza. Para aqueles que confiam no E é meu sobre negócio. isso, porque eu sempre penso o seguinte, que entre todas as profissões do mundo, o que existe em comum do propósito de todas as profissões do mundo? Servir. Sim. Né? Então, nós precisamos servir ao mundo, ser útil, né? Então, se você trabalha com caneca, você precisa ser útil vendendo caneca. Se você trabalha com comida, você precisa ser útil vendendo comida. Se você trabalha com mentoria, você precisa ser útil com a tua mentoria. Porque de nada adianta você ter talento, ter conhecimento, se você não conseguir contribuir ao seu redor. E às vezes você vai contribuir, vai receber financeiramente por isso, mas às vezes você vai contribuir, mas você vai receber energeticamente com isso. Você vai receber uma indicação. Quem é um cliente? Gente, melhor vendedor nosso é nosso cliente, né? Não Com existe, certeza. né? É esse voltar novamente. E é sobre isso. E olhando pra frente, Pamela, nós falamos do passado, nós contamos histórias, você trouxe aqui orientações. E olhando pra frente, além de continuar fazendo o que você faz com toda a excelência do mundo, tem outras ideias, ou como eu sempre falo pro pessoal que, gente, eu não quero mais ideia não, eu só preciso fazer tudo que eu quero aqui, que tá na minha lista, né? Amiga, todo ano eu faço a minha meta de sonhos. Então, assim, eu não gosto de atropelar. Eu gosto de realizar para depois sonhar novo. Mas tenho sim até um curso, eu vou tentar ver se eu consigo minha agenda pra semana que vem. Olha só. O curso, desde o ano passado, eu quero fazer um curso de gastronomia molecular. Uau! Esse é meu lançamento que eu tô trazendo, né, pra mim, de conhecimento. Sim. Já tô no meu 5º livro do ano, então assim, sempre a gente busca tanto um livro espiritual, quanto um livro de autoajuda, tanto um livro da vida. Sempre a gente vai tirar alguma coisa pra gente trazer pra vida, pras pessoas, pros clientes, né? Na forma de lidar, na forma de conectar e de... Eu falo sempre da comunhão que a gente tem quando a gente encontra com as pessoas. Exatamente. E equilibrar todos esses papéis sem essa pressão, sem culpa, né, Pamela? Com certeza. Então, o que eu tô trazendo de lançamento? Tô investindo em peças, porque agora eu tô trabalhando com ilhas gourmets. Eu, na verdade, já estava preparada para trabalhar com a ilha. Só que eu quebrei o braço, 2 anos atrás. Então, eu tive que parar, porque a ilha demanda da gente um pouco mais de tempo, mais de dedicação, uma experiência. Não é um prato mais prático que a gente consegue trabalhar, são os cardápios populares que eu trabalho hoje, que já tem um padrão de trabalho. Não, uma coisa mais sofisticada, uma coisa mais trabalhosa e uma coisa mais cara. Então, eu estou preparada, nós estamos preparados para atender esse público que quer um evento mais sofisticado, uma experiência gourmet. E aí eu estou buscando a gastronomia molecular, que eu quero ver o que eu trago de novidade. Os congressos também, esse ano eu não consegui, porque eu tive que investir em peças. Ou eu investia nas peças, ou eu ia pro congresso. Mas a gente não para. Já estou com planejamento para ano que vem, congresso também. E outras coisinhas mais que eu quero deixar em off para vir de surpresa. Ai, que delícia. E interessante para você que nos acompanha aqui entender isso. Tanto que é importante... Dentro da sua área, dentro do que você tem condição de fazer, você está sempre investindo. A gente, no podcast anterior, eu estava conversando com a Laiana, que a pandemia, apesar de ter sido uma coisa assim, ruim para muita gente perdeu pessoas queridas, muita gente ficou muito doente, muita gente tem sequelas até hoje do Covid, a gente sabe disso, não só físicas, como emocionais, como financeiras mesmo, mas ele também trouxe muito ganho, né? E eu disse isso porque na pandemia, os grandes players, os grandes nomes de referência de conhecimento, né? Eles entregaram muita coisa gratuita na internet, né? Sim. E eu aproveitei muito. Eu estava conversando sobre isso ontem com o Hugo, trouxe essa fala hoje. E esse conhecimento que a gente ganha, a gente não perde, a gente reinveste, né? A gente aprende uma coisa aqui, entende como que ela funciona, a gente aplica aqui no nosso negócio, a gente ensina para as pessoas, a gente melhora o nosso atendimento, o nosso entendimento sobre as coisas. Então, eu sempre falo assim, que quando você vê um profissional e se especializando, quando você vê um profissional estudando, estruturando, pode ter certeza, vem coisa boa. Sempre vem uma entrega ainda melhor, né? E o mais interessante é essa vivência, né? Que não é só sobre comer, é sobre ter uma experiência, né? Muito bacana. Durante o processo, né? É tão gostoso, é tão lindo quando vai acontecendo. E aí depois eu só posto pra vocês, depois tá pronto. Mas eu gosto demais daquele processo, daquela correria, tudo, enfim. O que eu posso dizer ali pra turma sobre a vida e sobre tudo em relação? Comece. O começo é a metade do caminho. Exato.
Se você não começar, você não vai sair dali. E você não vai saber o resultado. E se você começar, você já tá na metade do caminho, você já andou. Exato. Você já deu o primeiro passo. E daí, é só bênçãos. E assim, eu gosto de pensar esse começar que a Pamela falou como se fosse uma escada. Vamos pensar numa escada. Imaginem vocês uma escada. O seu objetivo é o 4º degrau. Se você pudesse começar, você começaria daquele jeito de quem tá lá no degrau 4. Só que você tá lá no degrau 0. Então, o 1, o 2 e o 3 não era exatamente o que você queria. Lembra que você queria o 4? Sim. Mas você não consegue sair do 0 para ir pro 4 sem se machucar. Sim. Né? Sem tropeçar. Aí você vai ter que voltar machucado, vai demorar mais ainda para chegar. Então, assim, vamos entender. É ciclo. O 1, você vai começar só que o 1 te leva pro 2. Sim. E o 2 vai te levar pro 3, e aí você vai chegar no 4, e aí você chegou no 4, você já não quer mais o 4. Você já tá olhando outras coisas. Então, a vida é sobre isso. Então, por isso que eles falam, foque no próximo degrau e não na escada inteira. Então, uma coisa vai levando a outra, você vai melhorando. Eu tava ontem recapitulando eu faço isso com frequência. Eu falo, gente, eu me lembro lá quando eu me fiz a formação em coach, eu lembro que eu saí da escola com aquelas monte de ferramenta e apostilinha. Falei, vou fazer desse jeitinho. Porque foi o jeito que me ensinaram. Quando eu comecei a fazer, que foi o degrau 1, vamos por assim, eu falei, não, dá de melhorar, sim, claro. Dá de fazer isso. Não, isso aqui não é legal, não. Isso aqui é bom. Isso é ótimo, isso aqui não é bom. Então, aí você vai indo para outros níveis. Aí você aprende uma outra coisa com outra pessoa. Você fala, opa, peraí, dá de colocar isso aqui. Né? Aí você lê um livro. Traz pra cá. A Pamela me explicou um negócio interessante, viu um insight. Traz pra cá. E aí você vai formando uma coisa que você fala, como que chegou nisso? Fala, olha, se eu for sentar pra te contar, nem eu sei te explicar. Sim. Porque são anos, né? Sim, os conhecimentos diários, né? Exato. Que a gente vai, as vivências, não tem como. Cada um tem uma história. E lógico que a história do outro sempre vai vir alguma coisa, como você disse, pra transformar a nossa vida. Alguma coisa, a gente sempre vai tocar a vida do outro de alguma forma. E que seja positiva, né, minha amiga? Amém. Pamela, e quem quiser te contratar, como é que faz? Instagram, todo mundo pode contratar? Você só atende público A? Gente, como assim? Como assim? Não, Pamela, explica aí. Como que é teu público? O que você pretende? Desde do que até o que? Agora eu vou fazer meu marketing. Agora é hora de faturar, vai lá. Então, nós atendemos um padrão de eventos populares, cardápios populares, acima de 50 pessoas. Exato. Então, nós temos lá já um cardápio que a gente vende, a gente faz um briefing com a pessoa antes pra saber qual que é o estilo do evento dela. Em cima do estilo dela, do evento, eu vou enviar os cardápios para esse evento. E aí, trabalhamos com cardápios personalizados acima de 100 pessoas. Eu só personalizo o cardápio acima de 100 pessoas. Eu não compensa, é o modo que eu achei melhor pra mim e pra minha empresa trabalhar. Sim. Os populares a gente atende acima de 50. E temos as experiências, agora são as ilhas gourmets, temos também algumas ilhas fixas, né, acima de 50, e personalizamos acima de 100 também. Trabalhamos com todo tipo de evento, casamento, 15 anos, corporativo, confraternizações, aniversários, infantis, todo tipo de evento. É só procurar. Só base de cliente, tem perfil, eu falo que tem preço pra todo mundo. Olha aí, gente. Tem de 29 a 180 por pessoa fixo. Tem de todos. É igual se quiser coisa mais sofisticada, a gente atende e aí é outro valor. Aí você traz especial. A ideia, conversa, faz ali um bate-papo com a Pamela. A Pamela é muito querida, ela tira a dúvida, ela vai atrás. Se você falar uma coisa que ela não sabe, com certeza ela vai buscar saber. Você manda a inspiração pra ela procura saber, precifica, manda. Com certeza. Né, Pamela? Nosso objetivo é sempre estar aí disponível, disposto, poder atender com o maior carinho vocês, né? Casa, apartamento, se quiser fazer lá no espaço do meu prédio, você leva. O nosso serviço é o buffet itinerante, então a gente atende fora, né? Não é um espaço de eventos. Então ainda tem essa praticidade, né? A nossa missão e nosso lema é qualidade, né, do nosso produto, a praticidade de poder ir até, né, qualquer lugar e o preço justo. Com certeza. Então vocês entenderam, né? Sobrado Gourmet, 10 anos no mercado, uma mulher que tem mais de 20 anos de empreendedorismo, do geladinho ao Sobrado Gourmet, vamos falar aí sobre isso. E ela traz isso pra você, né? Ela entende o que você precisa, te apresenta as propostas e leva até você, até o seu evento. De repente é no teu prédio, na tua área de lazer, né? Ou o teu condomínio tem um espaço de evento, ou você locou realmente um espaço, tem lá a cozinha que pode, né, a Pamela? Aí a Pamela vai conversar com você os detalhes, como que vai funcionar isso aí entre vocês. Mas olha, super recomendo. E sem contar, gente, que a comida dela
Ai, gente, a comida dessa mulher é maravilhosa. Olha, é difícil não repetir, hein? É difícil não repetir. A gente come e a gente saboreia e a gente dali mesmo já fecha outros negócios muitas vezes. Pamela, e assim, no movimento, assim, só pra trazer isso como final, até eu quero aqui honrar a sua vida, sabe? Amém. Que Deus abençoe, sim, imensamente, sabe? As suas mãos, a sua inteligência, essa sua energia, né? Para que você possa continuar entregando o seu melhor para as pessoas, inspirando outras pessoas, empregando outras pessoas, fazendo conexões, fazendo parcerias. Você que é sempre super disposta, né, você dá um jeito, eu posso ajudar com isso, eu posso ajudar com aquilo. Que Deus continue abençoando sua vida imensamente. Eu sou muito grata por ter sua amizade, eu sou muito grata por ter o seu apoio, o seu carinho, o seu olhar de admiração. Sempre que massa, que legal. Sim, claro. Eu não vou poder ir, mas estou vibrando daqui. Ou não, eu vou, nesse eu consigo ir. E isso daí é uma coisa que é raro nas pessoas que a gente conhece. Eu sempre falo que de todos os ciclos que a gente vive, é uma pessoa ou outra que vem desses ciclos e ficam, e torcem, e vibram, e externam. E o quão é importante externar. Sim. Né? Mesmo que você não possa ser presente, aí eu vou deixar até, fica a dica, fica o recado para quem quiser ouvir, mesmo que você tenha uma vida, abre aspas, detesta essa palavra, corrida, né? Mesmo que você tenha essa movimentação, muitos papéis, é muito importante a gente dizer para as pessoas que são importantes para nós, que a gente vibra, que a gente torce, que a gente não pode estar presente em todos os momentos, mas que a gente está ali de coração, vibrando, torcendo, orando para que dê certo, né? Então, e eu sempre deixei isso muito claro para você, todas as suas conquistas. Se não é pelo WhatsApp, é no Instagram, a gente está sempre conectada. E você sabe que a Casa Rosa, a minha família, está sempre de portas abertas para você. E saiba que estamos juntas sempre. Vivi, eu quero agradecer o convite. Tava super ansiosa pra participar aqui, porque eu te amo. Ela fez uma apresentação de TCC. Depois eu mostro o caderninho no Instagram, dá pra vocês. Eu estudei pra vir aqui antes, obviamente. Ninguém sabe, mas eu tenho morro de vergonha de colocar uma câmera na minha frente. Aí, como esse é o bate-papo, com os podcasts que eu fiz foram com pessoas que são meus amigos. Sim. Porque eu morro de vergonha. Eu tô no ar, mas eu tô mais gelada do que se tivesse no ar. Não parece, mas é. E assim, gratidão. Sabe que eu te amo, que é uma amizade pro resto da vida. E quando você me fez o convite, com certeza eu acertei. E eu só tava organizando a minha agenda pra poder estar aqui. E hoje deu tudo certo, estamos aqui. E olha que eu fiz 4 eventos, né? De segunda até hoje. Hoje ainda fiz um evento de corrida pra cá. E ainda foi no salão pra mim pra cá. Tô muito chique hoje. Organizei a agenda pra chegar no horário certinho, porque eu também não gosto de atrasos. Então, assim, eu agradeço também. Amo você, amo sua vida, amo sua família. Obrigada por incentivar a minha vida, tudo que eu passei. Obrigado por incentivar mulheres, porque elas precisam de você. As mulheres, as pessoas precisam de pessoas como você, que incentivam outras pessoas. Não só mulheres. A gente, que é mulher forte, que tá aqui de braço aberto pro outro, nós de alguma forma somos luz na vida das outras pessoas. E é isso que a gente tem que ser, é isso que a gente tem que inspirar, o bem. Fazer o bem ao outro. Tô aqui sempre, gratidão. Deus abençoe, te amo. Ai, que lindo, gente. Ai, hoje foi só emoção, né? Olha, gratidão a todo mundo que nos segue, gratidão a cada empreendedora que nos segue, que nos curte. Se você chegou até aqui também, não esquece de se inscrever no nosso canal, que é muito importante pra gente crescer aqui, né, no YouTube, pra que essas histórias e essas inspirações cheguem a mais pessoas, tá? A cada curtida, a cada comentário, a cada compartilhamento é muito importante, porque chega para quem precisa chegar e tá tudo bem, porque Deus, ele sabe de todos os caminhos. Agradecer a cada mulher, a cada empreendedora, a cada conectada. Agradecer a Nicole, que nos acompanha sempre, tá sempre por aqui comigo nas quartas-feiras. Agradecer ao Hugo, que incansavelmente apoia o empreendedorismo, apoia as nossas loucuras em todas as ideias e carrega para cá e leva para cá e puxa para cá e levanta para cá e constrói aqui, desconstrói aqui, né, por apoiar, e que venham mais e mais e mais pessoas que possam somar nessa trajetória e nessa jornada que ela não é fácil, mas ela é possível e ela é linda. Gratidão e até qualquer momento. Obrigada, gente. Vamos dar um beijo, pessoal. Beijo. Beijo. Até a próxima, até qualquer momento. Amém.